Bom dia, como que vocês estão? Tanto tempo que eu não apareço por aqui. Olha, hoje eu vim falar pra vocês sobre algumas coisinhas que aconteceram aqui, algumas novidades, tá? Algumas pessoas que me acompanham mais de perto sabem que eu trabalhava ainda em uma empresa e eu ainda tinha muito medo, né, de soltar aquele emprego para trabalhar somente com as terapias. Creio eu que muita gente passa por esse processo quando começa a trabalhar com as terapias. Se a pessoa tem algum outro emprego, alguma fonte de renda, eu vejo muita gente, por exemplo, que não solta essa fonte de renda e começa a trabalhar com as terapias. Só que pelo fato de a gente se dedicar e como alguns lugares, né, eles roubam muito a nossa energia. A gente tá no lugar que a gente não quer, que a gente não gosta, fazendo algo que a gente não quer. Isso é um roubo energético enorme. Então, seja lá o que eu quiser fazer na minha vida, se eu não tenho energia para isso, não vai dar certo. Então, pensando nisso, né, quando eu olhei para essa situação e eu vi claramente, eu estava de férias, tinha um monte de constelação para fazer. Quando eu voltei a trabalhar, na primeira semana ali, o desgaste energético já foi tanto que o agendamento das constelações foi lá no lixo. Não tinha mais nenhum agendamento. E aí eu pude comprovar o quanto esse roubo energético faz diferença na nossa vida. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui também, uma questão que é não desistam. Não desistam dos seus sonhos, vá atrás do que você quer e olhe somente para o que você quer. Não tenha medo da escassez, não tenha medo de soltar o velho, soltar o conhecido, porque é muito fácil a gente ficar no lugar que a gente já conhece, né? O difícil mesmo é se jogar para o desconhecido e se abrir. O que não deveria ser difícil, porque é assim que a vida acontece. Só que a gente foi criando várias formas de ter segurança, de estar num lugar onde aqui eu já conheço tudo. O ser humano por si, ele tem essa essência, né, de eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisas, por aqui tudo eu já conheço. Eu tenho minha família, eu tenho meu marido, minha esposa. E é isso, eu não quero trocar isso por algo novo. E isso é algo que a vida acaba por ali. Porque se você não tem mais nada de novo, o que vai acontecer na sua vida? Você vai só trabalhar diariamente, pagar as contas, para continuar vivendo daquela mesma forma? Tem gente que se satisfaz com isso. Eu não sou o tipo de pessoa que me satisfaz com isso, porque eu gosto de movimento, né? Eu gosto de me movimentar pela vida para saber e sentir que eu tô vivendo verdadeiramente e não tô só passando um tempo batendo perna na terra, como eu falo. Então, gente, eu queria trazer para vocês aqui hoje que com essa saída do emprego que eu tinha, eu lancei um novo programa. Olha para você ver, eu tive tempo, eu tive energia para lançar um programa totalmente novo. Um programa de atendimentos terapêuticos, né? São sessões individuais e totalmente personalizadas. Essas sessões eu monto elas de acordo com o que a energia e a situação da pessoa precisam. Se é uma pessoa que está num momento de energia baixa, com depressão, algo que ela precisa tratar, nós vamos olhar. Se é uma pessoa que tem traumas da infância, bloqueios, nós vamos olhar para isso também. Ah, Nayara, mas eu não tenho nada que eu queira olhar assim que me chateia. Mas eu gostaria de fazer, eu tenho um projeto e eu não consigo concretizá-lo. Então a gente vai olhar para isso também. Esse programa ele é totalmente aberto para o que a pessoa realmente necessita, né? E eu incluo ali os meus saberes, porque, gente,
Eu passei mais de 7 anos estudando várias terapias. Fiz muitas terapias energéticas, todo tipo de terapia eu já participei. E chegou numa época que nada mais saía do lugar. Eu fazia terapia, mas nada acontecia. Por quê? Eu estava buscando terapias energéticas, processos espirituais, quando na verdade eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções. Inteligência emocional, né? E também me consertar com os meus pais. Então, com a constelação familiar, a gente se alinha com a nossa ancestralidade, se alinha com a nossa família, devolve a ordem à nossa vida. Com a terapia, com a cura da criança interior, com a cura emocional, a gente volta para o nosso eixo mais ainda, porque a gente vai eliminar os traumas, os bloqueios, né? Então, o programa Aya Vida Consciente, que esse é o nome dele, ficou tão bonitinho, gente. Quem quiser, me manda uma mensagem, deixa aqui no comentário que eu mando para vocês o e-bookzinho todo explicativo que eu fiz sobre o programa, tá? E também, se quiser fazer agendamento de constelação familiar, só me procurar também, pode deixar nos comentários ou acessa meu Instagram, que ele tá aqui no YouTube. Falando um pouco mais sobre o programa, né? Ele é de no mínimo 3 sessões. Nessas sessões que são individuais, eu já falei, na primeira sessão, a pessoa me traz a questão dela. Nayara, tem isso e isso, até mesmo para eu conhecer, sentir a energia da pessoa, verificar, né, o que é dito ali naquele momento e quais são os traumas que a pessoa tem, identificados ou não identificados. E aí eu vou durante as semanas ou durante os dias trabalhando com essa pessoa energeticamente também, fazendo limpezas de memórias, fazendo decretos direcionados à pessoa, emanando luz de consciência, gente. E isso é maravilhoso, tem sido maravilhoso. Essa semana aconteceu algo que eu fiquei assim, impressionada. Eu tenho uma moça que eu atendo e teve um dia que eu tava trabalhando com ela energeticamente. Aí eu pensei em mandar mensagem para ela, né, com os insights que eu havia tido, mas falei, não, ok, não mandei. E quando foi pro final da tarde, a moça me mandou uma mensagem: Nayara, hoje eu tive uma consciência, e falou lá sobre o processo dela. E eu fiquei assim, gente, como que é forte esse trabalho, né? Como que é maravilhoso. Eu já atendi algumas pessoas já até finalizaram esse processo, né? Porque o intuito desse programa é que você resolva a sua questão. Eu não tenho o intuito de ficar enrolando a pessoa para poder reter um cliente. A gente quer trabalhar com essas questões, a gente tem que ter consciência de que o meu trabalho ele tem que ser verdadeiro. Eu não adianta eu ir só atrás do dinheiro, sendo que ainda mais eu que sou uma pessoa que busca tanto pela essência das coisas, né? Então, o intuito é que a pessoa resolva sim suas questões e quanto mais rápido, melhor. Isso me satisfaz também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Creio que não. Enfim, nesse programa eu coloquei tudo que eu fiz, né? Que eu apliquei em mim ao longo desses anos e incluí também as práticas, as técnicas, as quais eu parei de beber, eu parei de fumar, eu eliminei os remédios controlados, o tal do Rivotril foi eliminado da minha vida. Eu perdi 30 quilos, gente. Eu tenho que gravar um vídeo para vocês uma hora e colocar uma fotinha aqui do antes e o depois da Nayara. Como eu sou uma nova pessoa. Completamente diferente, tanto por fora quanto por dentro, né? Eu tinha muito sentimento de rejeição, muita culpa, muita depressão. Inclusive, esses dias eu tava lembrando de uma época
que foi muito pesada. Eu já falei isso em algum vídeo aqui, que eu passei 6 meses olhando para o teto. Eu estava totalmente apática e por causa dos remédios, né? Eu passei 6 meses, eu acordava e ficava olhando pro teto e eu rezava para aquele dia acabar, gente. E aí isso aí, ok, mas o que eu lembrei? Que nessa época eu rezava para que desse logo 6 horas da tarde, para eu me entupir de remédio novamente e poder dormir. Agora, por que uma pessoa passa por isso, gente? A dor de estar vivo, né? Porque eu queria ter morrido, eu não queria continuar vivendo, mas eu não consegui, graças a Deus. Mas o que acontece? Naquela época, eu falei, ok, então já que eu tô aqui, né, que eu tô obrigada a ficar aqui, então vamos lá, vou ter que atravessar essa estrada da vida. E assim, gente, dava 6 horas da tarde, eu passava o dia inteiro rezando pro dia acabar logo. E quando ele acabava, 6 horas da tarde, eu me entupia de remédio e quase já não conseguia dormir, porque o meu organismo já estava habituado àquela quantidade de remédio que eu tomava. Então, assim, foi um período muito triste, né? De muito, onde eu fui literalmente no fundo do poço. Mas isso nada acontece por acaso, né, gente? Quando a gente passa por situações difíceis assim e a gente consegue se libertar, a gente ganha uma força que vocês não têm noção. Imagina olhar para mim hoje em dia, que a pessoa que já não bebe mais, que já não fuma mais, que já não precisa tomar remédio. E eu já tinha sido declarada uma pessoa que eu ia ficar inválida, doente, deprimida para o resto da vida. Entende? Algumas pessoas acreditaram que eu realmente não ia sair daquela cama mais. E hoje eu tô aqui totalmente curada. E como é lindo e como é gratificante poder vir aqui nesse momento e falar que hoje eu sou uma pessoa que eu moro sozinha, eu determino a minha vida, eu acordo agradecendo, eu vou dormir agradecendo, eu estou o tempo todo criando algo novo, me dedicando ao meu ser, sabe? E aprendendo mais. Eu tenho sede da vida agora. Eu quero viver intensamente, ter a consciência de que eu estou viva. Eu me provoco, eu faço trilhas pesadíssimas, onde eu me sinto extremamente cansada e no final é maravilhoso, porque eu realmente me sinto viva. Então, isso que aconteceu comigo lá no passado me trouxe aprendizado para que hoje eu pudesse ajudar as pessoas, né? E assim, o que eu ia falar, acabei cortando e não falei, sobre os 7 anos de terapia energética, que eu fiz essas terapias e ok, foi aumentando minha energia, eu consegui sair daquela depressão, e as terapias energéticas me salvaram demais, né? Eu amo e abençoo a minha vida com essas terapias. Só que eu parei ali, na elevação de energia. Eu continuava muito viciada em bebida, eu continuava muito viciada em cigarro e nos remédios. E o que curou isso dentro de mim? O tratamento com a constelação familiar e a cura da criança interior, né? Eu ia, gente, assim, a gente passa pelo despertar da consciência várias vezes. E aí a gente vai se elevando cada dia mais e tá tudo bem, não tem problema algum. Só que uma pessoa achar que ela teve um despertar espiritual e que ela vai pro boteco, enche a cara de bebida e tá lá falando de expansão da consciência, que ela tá elevada, isso é um tremendo engano, entende? Porque eu falava de expansão de consciência no boteco, mas daqui a pouco eu já estava bêbada e eu já não era mais responsável por mim, eu não estava mais consciente. Então, isso foi um outro processo que eu passei, né, depois desse aí da depressão, de ficar de cama.
e acho que uns 2 anos atrás, né, foi quando começou realmente a me incomodar a questão da bebida, né? Eu lembro até hoje que teve um dia que foi o dia, a data final para mim, que foi o dia que eu dei, eles falam aqui PT, o famoso teto preto. Eu fui pro bar, como eu ia sempre, e no outro dia eu acordei na minha casa e eu simplesmente não sabia como que eu tinha chegado em casa. Isso conheço algumas pessoas que isso acontece com elas sempre. E isso não as incomoda, mas a mim incomodou tremendamente. Falei, gente, como que eu cheguei em casa? Eu não sei como. Como que eu cheguei em casa? Com quem que eu estive? O que que aconteceu? Eu já não lembrava de nada. Nesse dia, foi o dia que eu falei, Nayara, você chegou no seu limite, né? Algo vai ter que mudar aqui, porque senão, daqui a pouco você vai voltar lá para aquela cama, totalmente deprimida novamente. Então, eu tomei a atitude. Aí, eu entrei nesse propósito de parar de beber, gente, e como que foi difícil. Parar de beber, eu acho que foi o mais difícil de tudo, porque aqui em Minas a bebida é totalmente comum, né? Em Belo Horizonte, toda sexta-feira todo mundo sai, vai pro bar e é normal, e é legal, todo mundo gosta disso. Só que, e as pessoas não se determinam alcoólatras, porque é cultura do local beber. Só sabe que virou alcoólatra quem tenta parar e não consegue, né? Então, quando eu fui parar de beber, fui tentar parar de beber, né? Eu determinei que a partir do dia 1º de janeiro, né? Foi da virada de, acho que 2022 para 2023, me desculpem se eu estiver enganada, mas foi isso mesmo. Eu determinei que eu não beberia mais e depois daquele dia eu não bebi. Mas teve dia que toda quinta-feira, todo dia eu saía do serviço, eu queria parar no boteco, eu queria comprar cerveja. Várias vezes eu fui no supermercado e teve um dia que eu fui no supermercado, eu olhei para aquela cerveja e falei, vocês vão me fazer beber vocês? Achei lá sem álcool, enfim, muita coisa aconteceu, né? Eu tive que ter muita força para eu me curar. E graças a Deus, mais uma vez, eu consegui me curar novamente dessa questão com a bebida. Aí logo veio a questão do remédio e a questão do cigarro, que isso aí eu vou deixar mais pra frente, vou trazer um outro vídeo para vocês, né? Onde eu vou trazer para vocês toda a minha jornada. Eu confesso que eu tenho que anotar, pelo menos num papelzinho, o que eu vou falar, porque é muita coisa, senão eu fico indo e voltando o tempo todo. Então é isso, né? Queria dizer realmente para vocês, não desistam, porque dá certo sim. Você tá vendo a história que eu contei aí? Eu era uma pessoa que praticamente eu já estava desenganada, né? E isso já é algo que acontece com as mulheres da minha família, né? Algumas se casaram, outras não, e quem não se casou acabou adoecendo. Então isso já é uma crença familiar também que eu tive que tratar com os saberes das constelações, né? E enfim, tenho muita coisa para contar para vocês, tem muita novidade e tem muita coisa antiga, né, que vai ajudar bastante aí nessa caminhada. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o programa Aya Vida Consciente, é só me mandar uma mensagem que a gente conversa um pouco mais, para que eu possa te explicar e tirar suas dúvidas. Eu estou aqui disponível, tá, gente? A gente vai se falando e vai expandindo a consciência juntas, cada dia mais. Não desistam dos seus sonhos e não tenham medo de soltar o velho, né? Porque eu dei um salto de fé na minha vida, eu pedi as contas do emprego. Eu tive muito medo anteriormente de fazer isso, mas no momento que eu tive essa força, que eu consegui fazer, foi maravilhoso, porque agora eu tô me dedicando a trabalhar com as terapias, com as coisas que eu amo, gente.
Eu brinco assim que no antigo emprego que eu trabalhava, que eu era telefonista, os clientes lá daquela empresa me ligavam para me xingar. Hoje em dia, os meus clientes, as pessoas que eu atendo, elas me mandam mensagem com carinho, cheia de amor. Eu falo, gente, eu ia deixar de viver uma vida boa dessa, onde as pessoas realmente gostam do meu trabalho, que eu ajudo as pessoas a se melhorarem, para poder ficar tomando xingo de uma empresa. Na verdade, aqueles clientes querem xingar é o dono daquela empresa, não era nem a mim, entende? Então, vamos refletir o que você faz, o que agrega na sua vida verdadeiramente e se você está vivendo a sua verdade, né? Eu falei muito aqui uma época sobre viver em verdade e foi um ato também de me impulsionar, de viver a minha verdade verdadeiramente. Então, é isso e a gente vai se falando. Vocês podem me chamar, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. E ontem eu gravei uma meditação maravilhosa de reencontro ao seu poder pessoal. Quem não viu, vou deixar na descrição aqui do vídeo para que vocês possam aí fazer ela várias vezes e recuperar mesmo, né, a sua essência, o seu poder pessoal, tá bom? Namastê. Muita gratidão pela presença de vocês até aqui, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!